Fala galera, começando mais um vídeo. Bom, hoje o Flamengo jogou mais uma vez, duas vezes no mesmo dia, tem muita coisa pra falar. Bom, começando com o jogo de mais cedo, o Flamengo jogou a final da Libertadores Sub-20 com o Santiago Wanderers. O Flamengo no primeiro tempo foi meio morno, sim, as duas equipes com uma final. As duas equipes ficam com um pouco de medo de atacar e tal. E aí as ações começaram a acontecer só no segundo tempo. Bom, falar de escalação, né? O Flamengo veio pro jogo com Nanete no gol, Daniel Sales na direita, o João Vitor da Mata na zaga, Ramírez na esquerda. No meio de campo, o Pablo Lúcio e o Caio Nóbrega. No 4-2-3-1, né? Que o Rian Roberto pela esquerda, o Alan pela direita, o Guilherme no meio e o Josmar no ataque. Já o Santiago Wanderers veio com a Aveiro no gol, três zagueiros, o Valenzuela, Adasme e o Barramondes, no Alex Silva na direita e o Jaramilho na direita, na esquerda, Villarroel e Avendano no meio campo e três atacantes, o Flores, o Ponce e o Carlinha como titulares. No segundo tempo que foi começar alguma coisa, o Flamengo começou a pressionar mais o time chileno, indo pra cima, mas sempre faltando finalizar. Não conseguia finalizar direito. Quando conseguiu, o goleiro Aveiro fez uma defesaça na finalização do Alan. O Alan que estava jogando mal no começo da partida, mas no segundo tempo ele conseguiu fazer 1-0 com uma jogadaça que ele pegou a sobra ali, um passe do Guilherme e conseguiu fazer 1-0. O Rian Roberto não achei que ele jogou bem, ele fez uma boa partida, não ajudou tanto assim no sistema ofensivo do Flamengo, não foi determinante. Mas aí, tipo, o ataque do Flamengo não foi muito determinante nessa partida. Depois que o Flamengo fez 1-0, o Flamengo começou a dar a bola para o Santiago Wanderers. E o melhor jeito de você se defender é com a bola. E se você entrega a bola para o adversário, você tem que sustentar na defesa. E a garotada não conseguiu. Quando faltava nos acréscimos para acabar o jogo, uns 89 minutos, mais precisamente, o Vargas, que entrou no segundo tempo, que o técnico do Santiago Wanderers começou a empenhar atacante contra o Flamengo, que estava dando a bola para eles jogarem. E aí acabou que eles empataram no finalzinho do jogo, foi para os pênaltis. Nos pênaltis, todo mundo acertou, menos o João Vitor. O João Vitor acertou a trave. E aí veio o Carlinha e acertou o gol. Da Mata fez o 1-1. O Vargas bateu e fez 2-1. O Daniel Sales bateu e fez. O Avendano. O Daniel Sales fez o gol de pênalti e ainda foi expulso depois. Estava retardando o jogo. A Avendano fez o gol dele, o Guilherme também fez. Bateu no meio do gol alto. Valenzuela fez o gol dele, o João Camargo também fez. E na hora o Inácio Flores foi bater o pênalti dele, se ele fizesse tinha acabado. E aí ele fez e acabou. O Flamengo perde essa Libertadores Sub-20. O Flamengo segue como o maior campeão dessa competição, com 2 títulos. O Chile ganha uma Libertadores Sub-20 pela primeira vez na história, nunca tinha ganhado.
Mas isso fica de aprendizado para os garotos que eles jogaram bem até fazer o gol. E depois deram a bola para o adversário e não souberam transicionar bem o meio de campo. Um fato, não sei se é muito relevante, mas o juiz deu um amarelo pro técnico Pivete por ele não ter olhado pro juiz. Ele não olhou enquanto o juiz estava dando um esporro lá no banco do Flamengo, ele falando e o juiz e o Pivete olhando pro campo, não estava olhando pro árbitro. O juiz foi e deu um amarelo para ele. Na transmissão falaram que ele não tomou um amarelo aqui porque você não tá olhando pra mim. Não tem sentido uma coisa dessa. Mas, enfim. O Santiago Wanderers, parabéns, ganhou a primeira Libertadores da história do clube e da história do país, né, do Chile. O Flamengo segue como o único bicampeão dessa competição. Agora, mais tarde, teve o jogo pelo Brasileirão, às 8h30. Começou o jogo entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. E o Corinthians veio com a escalação de Neneca no gol, Mateuzinho na direita, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga e o Matheus Bidu na lateral esquerda. 4 homens no meio de campo, com Breno Bidon, Carrillo e Ranieri e o André, com Depay e Yuri Alberto no ataque. E o Flamengo veio escalado com Rossi no gol, Varela, Danilo e Vitão, Alexandre na esquerda, Jorginho e Everton Araújo na direita, na volância, Paquetá, Arrascaeta e Samuel Lino no meio campo ali, formando a trinca, e o Pedro no ataque. Logo de cara já tem o gol do Paquetá, né? Uma jogada que o Neneca sai mal, a bola cai no pé do Jorginho, o Jorginho toca no Pedro, o Pedro vê o Paquetá passando, rola a bola para ele e ele chuta na saída do goleiro do Neneca, faz 1-0 Flamengo. Mas o primeiro tempo de muita intensidade dos dois times, né? O Flamengo tentando sair jogando com a qualidade que tem e o Corinthians mordendo em cima, o Flamengo pressionando a saída de bola do Flamengo. O Flamengo termina o primeiro tempo com mais posse de bola que o Corinthians, 53-47, só que foi mais uma posse no campo de defesa, o Flamengo tentando sair para jogar, mas sem efetividade, porque o Corinthians estava marcando muito forte a saída de bola do Flamengo. E aí foi ficando complicado o jogo, o Flamengo não conseguindo sair, não conseguindo armar a jogada. Teve um lance um cruzamento da Arrascaeta que o Pedro quase acerta e erra o tempo de bola. Mas se ele acertasse, ia ser um golaço de voleio. E logo em seguida o Yuri Alberto, numa jogada que o Corinthians tenta trabalhar ali no meio campo ali, a bola é passada pro Yuri Alberto, o Vitão tá para interceptar a bola, não consegue, a bola vai do Yuri Alberto pro Memphis, o Memphis recebe um encontrão ali de um jogador do Flamengo, agora não me lembro qual que foi, mas ele consegue nesse pouco tempo acertar um passe de letra ali, de trivela. A bola vai no pé do Matheus Bidu, ele consegue cruzar, porque o Danilo sai da posição dele para tentar fechar o cruzamento,
não consegue. E aí quando o Danilo fecha para tentar parar o cruzamento rasteiro, o outro zagueiro, Vitão, ele teria que partir para frente, né? Porque o Yuri Alberto ele estava nas costas do Danilo. Na minha opinião, ele tinha que estar mais em cima do Yuri Alberto para não deixar ele finalizar do jeito que ele finalizou, livre. E aí ele conseguiu fazer o gol que empatou a partida. Na minha opinião, eu não gostei muito da escalação do Flamengo para esse jogo. Não entendi porque que só porque o Léo Pereira não está, estava suspenso, né? Ele trocou a dupla de zaga inteira, botou Danilo e Vitão. O Léo Ortiz não estava preparado para jogar essa partida, não pôde. Ele estava vindo umas partidas bem boas em desempenho. Tirar ele desse jogo, entende? Deixar ele jogando contra o Remo e tirar ele desse jogo grande desse, não jogar com o Léo Ortiz, pra mim eu não gostei muito não. E o Pulgar não pôde jogar esse jogo, que estava suspenso também. Aí o mais bem cotado na posição para jogar quando o Pulgar não tá é o Everton Araújo mesmo. Ele tem mostrado muita evolução desde que o Jorginho chegou. Mas é um cara que a comparação dele com o Pulgar é muito discrepante, né? O Pulgar é um jogador de outra prateleira, né? Logo depois que o Corinthians faz o gol de empate, o Memphis Depay sente uma lesão na coxa e pede para sair. Aí depois não tem muito mais coisas que acontecem nesse primeiro tempo, né? Acaba o primeiro tempo, começa o segundo tempo. Logo de cara o Alexandro, não sei o que aconteceu com ele, ele deve ter sentido alguma coisa, saiu para a entrada do Ayrton Lucas. Aí começa o Flamengo a tentar sair jogando, com o Corinthians de novo pressionando a saída de bola do Flamengo. E numa jogada em que o Arrascaeta recebe, o Flamengo tentando explorar os contra-ataques dessa vez, partindo, tentando armar o jogo pelo meio de campo, mas como o Corinthians tentava pressionar mais a saída de bola do Flamengo, o Flamengo tinha que sair mais rápido. E aí, no segundo tempo, o Flamengo começou a sair mais rápido para o ataque. Numa dessas chances que o Flamengo teve, o Arrascaeta acertou um voleio que quase seria um golaço. Quase. Se tivesse entrado ia ser um golaço, mas não entrou. O goleiro defendeu o Neneca. Mas no segundo tempo, uma jogada que causou um efeito borboleta no Flamengo, né? O Arrascaeta estava com a bola dominada ali e não tinha ninguém marcando. Tinha três jogadores marcando o Arrascaeta, e do outro lado estava o Lino livre, pronto para receber um passe rasteirinho ali para ele poder fuzilar o Neneca. E o Arrascaeta tem uma chance, corta para fazer o passe, depois ele corta de novo pro outro lado e demora para fazer o passe, não faz o passe, o Lino se desespera, porque logo em seguida não tem como eles saberem na hora ali o que aconteceu, mas o efeito borboleta foi que logo que o Arrascaeta corta para o outro lado e tenta consertar o erro, a bola sobra para o Everton Araújo. Só que na hora que o Everton Araújo domina a bola, ele escapa dele.
uma bola que não era para, talvez não fosse para chegar para dominar essa bola, se fosse para chutar de primeira, para chegar já chutando. Mas o Everton Araújo não quis, não optou por essa jogada. Ele quis dominar a bola escapou. Quando ele foi pegar a bola, teve um pé de ferro ali. E aí ele acabou pegando no pé do jogador do Corinthians. E aí começou o juiz a destruir o jogo, né? O juiz chegou e já deu o vermelho direto pro Everton Araújo. E ainda assim o VAR chamou ele para rever o lance, porque o Everton Araújo pega no pé do jogador do Corinthians. E quando você faz uma falta segundo a regra do jogo, essa falta que ele fez é para amarelo. Mas o juiz convicto deu o vermelho. E o mesmo depois do VAR chamar ele para rever, ele ainda assim manteve a decisão dele. O Flamengo com um a menos teve que tirar o Arrascaeta e o Samuel Lino logo depois para botar o Carrascal e o De La Cruz. E ali eu achei bom a estratégia, achei boa a estratégia do Leonardo Jardim, de já que a gente está empatado pelas circunstâncias do jogo, nós estamos jogando na casa do adversário, o adversário está com um a mais, a arbitragem está tendenciosa, não roubando de forma grotesca, querendo roubar, né? Mas a arbitragem brasileira é complicada, ela erra muito, é o puro suco de arbitragem brasileira, é o que aconteceu nesse jogo aí. Depois da expulsão, o juiz começou a compensar nos dois lados, parar o jogo. No segundo tempo teve coisa de 19 minutos de bola rolando. No tempo que durou 55 minutos, só teve 19 minutos de bola rolando. Enquanto que no primeiro tempo teve mais de 30 minutos de bola rolando. Ou seja, o juiz começou a querer compensar o erro de ter expulsado o Everton Araújo, marcando todas as faltas, coisa que ele não estava marcando qualquer contato, e depois da expulsão ele começou a marcar qualquer contato. E aí teve quando o Gabriel Paulista ainda estava em campo, quando o Gabriel Paulista, numa disputa com o Jorginho, ele acerta um punchzinho no rosto do Jorginho. O Jorginho cai e o juiz não dá nada. Quando que na final da Supercopa o Carrascal faz o mesmo movimento com a mesma intensidade e demora meia hora pro VAR e o juiz determinar a expulsão do Carrascal. E dessa vez o jogador do Corinthians, o Gabriel Paulista, não foi expulso, não teve VAR, não teve nada. E depois teve um lance do enrosco entre o Ayrton Lucas e um outro jogador do Corinthians, que o Ayrton Lucas tenta tirar a bola ali e o juiz não marca o pênalti. O Corinthians queria que fosse marcado o pênalti, mas aí é uma compensação de erro, né? Que ele errou na expulsão do Everton Araújo e ele não dá esse pênalti, porque a torcida do Corinthians queria que ele desse. E aí segue-se o jogo, o Pedro começa a se cansar e tira o Pedro para botar o Alacian. Por isso que eu gostei da estratégia do Leonardo Jardim. Quando ele percebeu as circunstâncias do jogo, ele já mudou a mentalidade rapidamente dos jogadores ali para tentar segurar um empate ali, tentar explorar um contra-ataque, tentar explorar algum erro do Corinthians
porque já sabia que o Corinthians ia tentar partir para cima, porque estava com um jogador a mais. E por isso ele fechou o meio, deixou as laterais para o Corinthians atacar. E como a defesa do Flamengo mais experiente, com o Rossi no gol, conseguiu segurar o ataque do Corinthians. Por mais que o Yuri Alberto teve uma chance lá com a perna esquerda que ele virou e chutou, e o Rossi foi buscar. Uma grande defesa para o goleiro do Flamengo. Foi uma partida boa para os dois goleiros. Os dois goleiros trabalharam bastante. Triste pela arbitragem, né? Porque mais uma vez a arbitragem toma conta do jogo e vira protagonista de uma coisa que não é para ser. E, enfim, com esse resultado, o Flamengo se mantém na quarta colocação com 14 pontos. O Corinthians fica em 11º com 10 pontos. Próximos jogos do Flamengo. O Flamengo agora vai pegar o Bragantino, agora no dia 2 de abril, às 9h30, fora de casa. Enquanto que o Corinthians o Corinthians vai pegar agora o Fluminense, dia 1º de abril, às 9h30 da noite também. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tá gostando, deixa o like aí. Comenta alguma coisa aí no vídeo. Se inscreve no canal, isso vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo.